Isso aí. Voltando para a nossa tabela, observem. Depois que eu fiz a inclusão dos campos, tem outro detalhe também. A gente só percebe as falhas da modelagem na hora da criação do sistema, ou na hora do relacionamento das tabelas. Quando você chegar no impasse, né, Felipe? Quando a gente conseguir chegar no impasse, não conseguir sair de um ponto, mas como é que essa informação vai se transferir para a tabela de saída? É aí que a gente tem que errar na modelagem. Quando você pensa na tabela, você pensa em todos os campos. Você leva, sei lá, uma semana pensando nos campos. Legal, não consigo mais evoluir. Acho que tá bom. Começa a desenvolver. Você vai ver que falta campo, vai ver que tá campo sobrando que não precisa. Duplicado. É só na hora que você começa a encaixar mesmo as peças. Legal. Outro termo, Felipe, que o pessoal fala na faculdade que eu ficava muito bravo, que é, vocês também já ouviram? Normalização de tabela. Vixe, Maria. Pô, normalmente o professor fala assim, vamos criar uma tabela de cliente. Aí joga todos os campos numa única tabela. Aí repete endereço, repete nome, repete informações que sem necessidade. A duplicação de informações numa tabela é custoso para uma empresa. Então existe um processo chamado de normalização, e essa normalização é que faz com que você utilize as tabelas auxiliares. E isso é essencial, não é, para uma boa modelagem. Com certeza, você exige menos do seu servidor, você tem uma maior facilidade e velocidade na obtenção dos dados. É isso aí. E outra, né, pessoal? O Excel, você sabe que não é uma ferramenta de banco de dados relacional. Essas tabelas auxiliares aqui, elas têm a funcionalidade como a função PROC-V e índice Corresp, que ligam as informações. Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela auxiliar de tipo de movimento que liga com o movimento do estoque. Eu tenho uma tabela tipos pedido que liga com a tabela pedidos. Só que tudo isso é feito com base nos relacionamentos entre as tabelas, Felipe. E aí entram as relações. No caso do Access, eu tenho aqui, dentro de design da tabela, esse botãozinho chamado relações. Deixa eu fechar isso aqui. Vou Ctrl F4. Ctrl F4 não fechou. É que minha máquina fica lenta para burro quando está gravando. Vamos direto para aqui para as relações. Quando você clicar em relações, é isso que é uma boa modelagem de dados. É você entender como as suas tabelas se relacionam. E nós temos uma tabela principal aqui, né, Felipe, chamada de pedidos. Você viu que eu coloquei ela bem no centro, né? Explica para o pessoal por quê. Você falou bem. Por que tem que ter uma tabela principal? O que você pensa? Vamos supor, você quer fazer um sistema de estoque. O que controla o seu sistema de estoque? É em base de pedidos. Então, uma tabela de pedidos é o centro do seu sistema por enquanto, né? Nesse começo. Exatamente. É dessa tabela que você parte as suas demais estruturas. Exatamente. Então a gente precisa ter um ponto de partida, né? Isso. Que é os meus pedidos. Então pedidos, para mim, é tudo aquilo que vai mexer com o meu estoque. Só que aí, como eu coloquei ele no meio, né, Felipe? Então você percebeu que a gente fez uma divisão. Do lado direito, eu coloquei um conjunto de tabelas e do lado esquerdo, outro conjunto de tabelas. Certo. Do lado direito, essas tabelas aqui chamadas de cliente, telefone, tipos de telefone, endereço e CEP estão relacionadas aos dados do meu cliente. Por que eu fiz essa separação? Para visualmente ficar mais fácil de você identificar a sua estrutura. Exatamente. Quando você está modelando, você já deve ter pego, não sei se você já teve essa oportunidade, Felipe, eu já tive, de pegar tabelas assim, ó. Já. A pessoa cria a linha cruzando com todos os lados da tabela, você não sabe tudo separado. Aí não tem jeito, aí você acaba se perdendo mesmo. Então, as informações, normalmente, elas são segmentadas para que você possa visualizar, primeiro, o elo de ligação entre as tabelas, e essa ligação é importantíssima, porque eu sei aqui, por exemplo, que essa tabela de clientes, ela está interligada com a tabela de telefone. Olha só, o meu código do cliente, ele é uma chave estrangeira na tabela de telefone. Isso. Então, eu posso ter vários telefones para um cliente. Sim. É o erro comum de programação. Quando você vai desenvolver, normalmente a pessoa fala assim, vamos criar lá uma tabela de clientes e cria uma coluna chamada telefone. Ou 3 colunas, né? Exato. Principal, de fax, de contato. Ferrou, porque aí você tem que ficar criando um monte de coluna. Não precisa. Não dá. O dia que inventarem aí o teleprompter, aí qualquer coisa diferente de telefone, você vai ter que criar uma coluna nova no seu banco. Não é assim que funciona. Então aí o que nós fazemos, né, Felipe? Então a gente cria uma tabela, isso se chama normalização. Então eu crio uma tabela que vai armazenar todos os telefones do meu sistema, seja de pessoa física, de cliente, de funcionário, todos. Não importa o que seja. Nada. E aí, a partir dessa tabela de telefone, olha só, eu tenho outra chave estrangeira aqui chamada tipo de telefone. Porque eu não vou escrever na minha tabela de telefone aqui no celular. Não. Eu tenho uma tabela auxiliar, olha só, e nessa tabela auxiliar está escrito celular, residencial, comercial e fax. Resolvido. Acabou. Então eu tenho aqui só 4 registros nessa tabela. E um código para elas. Esse código identifica o tipo de telefone que está aqui. Isso. E a partir desse telefone, eu tenho o ID do meu cliente, eu sei que os telefones desse cliente estão nessa tabela. Exatamente. Sensacional, não é? Muito, perfeito. Nunca seu professor ensinou isso.
É ou não é? E nem vai te ensinar, senão ele não estaria lá. Não mesmo. E se você concorda comigo, deixa aí o teu comentário aí no vídeo. E o likezinho. Exatamente, isso é importante. Aí vamos partir para o próximo. Endereço, é a mesma coisa. Endereço, eu também tenho uma tabela de CEP e eu coloquei aqui muito, assim... Superficialmente. Por quê? Porque a gente ainda pode desmembrar isso em município, a gente pode desmembrar isso em município, inclusive eu vou fazer porque eu esqueci. Município, bairro, só que aí a gente pode normalizar tanto que uma tabela única de endereço pode ter mais 6 ou 7 subtabelas, não é, Felipe? Sim, pode. Aí bom, depende. Vai depender muito da sua estrutura do seu servidor, Exato. da sua estrutura da sua empresa. Então, às vezes, não existe uma regra específica da modelagem. Tem que ver o que cabe melhor na sua situação. Exato. E outra, né, pessoal, tomem cuidado, porque enquanto você está criando as suas tabelas, os seus relacionamentos, e você está alterando aqui, perfeito, o custo disso é baixo. Agora, se você desenvolver um sistema e perceber que, por um acaso, você errou na modelagem, o custo de redesenvolver o sistema, de fazer novamente o sistema, de fazer a engenharia de novo de banco, é absurdamente caro e trabalhoso. Muito. Pode ser até mais caro do que fazer o mesmo sistema do zero. Às vezes é mais fácil começar de novo na Flip. É mais fácil, porque a correção vira Frankenstein de novo. É o que eu fiz com o meu sistema. É a gambiarra. O meu primeiro sistema eu apaguei acho que ele umas 6 vezes, aquele das 2 tabelinhas. Eu Sério? apaguei umas 6, Eu apaguei 7 acho que umas vezes. 12 para começar o meu. Então a gente vai melhorando com o tempo, pessoal, isso é normal. E aí, sobre a tabela pedidos, olha que interessante. Eu tenho uma tabela aqui de auxiliar, ou seja, dentro da minha própria tabela de pedidos, eu tenho 2 itens. Eu posso dizer se ele é um pedido ou se é um orçamento. Olha como eu já fui além. Eu não estou considerando só vendas, porque Certo. um cliente pode me ligar e fazer um orçamento. Uhum. Então, eu tenho aqui um tipo, nessa tabela só tem 2 registros, venda e orçamento, mais nada. Perfeito. Quando o meu cliente chega aqui e faz um pedido, olha só, eu vou acertar aqui a linha, para cá mesmo, mas é só para efeito estético. Então, quando ele faz o pedido, entra aqui o meu pedido. Sim. Se é um orçamento, eu vou colocar os itens do pedido nessa tabela. Por quê? Certo. Porque aqui eu consigo, a partir do meu pedido, buscar essa informação na tabela pedidos e eu consigo buscar, né, os produtos através da chave estrangeira produtos. Perfeito. Mas, e se a pessoa fala assim, legal, Alessandro, eu gostei do seu orçamento, eu quero comprar. Eu não preciso cadastrar outro pedido, pessoal. Eu posso abrir esse pedido aqui e simplesmente mudar o status dele de orçamento para venda. Isso aí. E aí eu gravo na tabela movimento de estoque. Isso. Perceberam? Então eu só vou fazer a manipulação desse registro quando efetivamente eu vender. Não está certo? Claro. Você percebe que dois processos diferentes envolvem uma única tabela, mudando apenas um registro. Exatamente. E aí, dentro dos processos, olha só, tipo de movimento. A gente tem aqui entrada, saída, troca, que são aqueles itens que nós podemos manipular entradas de estoque. E na tabela de movimento de estoque estão efetivamente as saídas. E aí, Felipe, eu diria o seguinte, que um sistema ele se baseia 60% em cadastro, só. Ou até mais porcentagem. Exato, dependendo do sistema até mais. E aí depois vem os relatórios, que é Sim. onde você vai construir as consultas que o seu cliente. O cliente, exatamente. Pô, trabalho aqui ó, na associação, estou falando associado. Então, o que o meu cliente exige, não é assim? Exatamente. E aí essas consultas, nós vamos conseguir fazer essas consultas posteriormente ao desenvolvimento, correto? Isso. A consulta fica até mais fácil de ser criada se sua modelagem estiver simplificada e de fácil obtenção dos dados. É isso aí. Então, pessoal, olha só, isso aqui, o objetivo dessa aula não foi mostrar para vocês que não é ensinar tudo isso, porque se nós fôssemos fazer só essa modelagem, eu daria tranquilamente umas 4 ou 5 horas de aula com o Felipe também. Fácil. Isso aqui que você tem na tela, eu levei aproximadamente umas 3 horas, 4 horas para fazer, e ainda assim, olhando para ela, eu sei que tem coisas faltando e coisas que eu posso melhorar, e o Felipe também, já sei que ele vai pôr o dedinho aí depois aí mexendo no processo. A nossa experiência leva a essas coisas, né? Com Você certeza. percebe que falta muita coisa ainda para ficar um estoquezinho legal, né? corrido. Na verdade a gente tem essa noção justamente por fazer agora o sistema e a próxima fase. Isso. Então a próxima fase nesse caso seria, modelei, aí sim eu vou para a minha linguagem de programação. Seja ela Access, seja ela Excel, seja ela Apex, seja ela Visual Studio, Visual Basic. Vocês podem desenvolver o sistema onde vocês quiserem, mas a modelagem do banco ela é comum a todas as linguagens. Exato. Sem modelagem você não consegue. E uma dica, se você tiver alguém que também conhece sobre modelagem, dê a sua estrutura para ele, peça para ele fazer uma avaliação. Às vezes ele também tem uma outra opinião, um outro ponto de vista sobre o processo e pode te ajudar muito. Perfeito. Outra dica também, se você trabalha numa empresa e você tem um DBA, que o DBA é um Database Administrator, é um administrador de banco de dados. Isso.
Converse sempre com ele, porque primeiro, você não deve ter permissão de criação de tabelas, então quem faz as criações são eles. Você gera o script como desenvolvedor e passa para o DBA. Antes de passar para o DBA, passe o seu projeto para ele, revalide com ele esses relacionamentos para ver se estão certos. Isso. Porque além disso, além da normatização, a gente ainda tem o conceito de index, né, que são fugiu o termo de novo. Os índices. Traduzindo, né? Isso. É o índice para facilitar a busca de registros. Isso, para acelerar a busca. Nós ainda temos procedures que podem ser criadas no banco de dados. Nós temos as views, que no caso do Axis são chamadas de consultas, para poder retornar a informação. Nós temos as triggers, que são itens que são disparados com uma certa sequência, com uma certa ação no banco, por exemplo, uma gravação de um registro. Nós temos as sequences. As sequences são importantíssimas. Então, gente, olha só quanta coisa tem no banco de dados. Então, aquele professorzinho seu na faculdade que fala assim que a sua matéria de banco de dados vai ter 10 horas de duração, cara, vocês estão sendo enrolados de verdade. Ele está falando tudo que nós estamos falando aqui em 10 horas. Então, vocês perceberam que isso é muito legal, né? Então, o banco de dados é um ramo da tecnologia fantástico. É um assunto gostoso de ser feito. Se você estudar e tiver a paciência de aprender e não tiver pressa em criar o seu projeto. Exatamente. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Felipe, obrigado. Eu que agradeço um grande prazer. oportunidade. Imaginem, ó, eu espero um dia gravar lá pro teu canal também, pro Com certeza. Sem Medo. A gente vai lá fazer nosso projetinho de Apex. Legal. Ver como está o seu conhecimento. Que medo, ai que medo. Aí, com certeza, a minha ideia, inclusive, é pegar as planilhas que eu já automatizo e passar todos para o ambiente do Apex. Vamos fazer isso juntos, então. Com certeza. Abraço, Felipe. Tá bom? Pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. E não se esqueça, curta, compartilhe e... Deixe seu comentário. E deixe seu comentário. É isso aí. Um abração. Até mais.